E o deputado federal Ottoni de Paula fez uma live no início da tarde desta quinta-feira, na qual ele diz que pode ser preso a qualquer momento a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar diz que foi informado por uma pessoa confiável e que por isso ele já está alertando a todos pelo que pode acontecer. Acompanhe. Recebi a informação de que pode haver uma ordem de prisão contra mim a qualquer momento, liberada pelo senhor Alexandre de Moraes. Sim, eu recebi essa informação de alerta e quem me alertou dizendo: amigo, cuidado, porque não sei se procede, mas a informação está muito quente, muito quente. Ottoni de Paula já perdeu suas contas oficiais nas redes sociais por fazer críticas ao STF e passou a ser alvo do inquérito das fake news, tendo também seu telefone pessoal apreendido. Agora, segundo essa fonte do deputado, suas críticas a Moraes podem levá-lo a ter o mesmo destino do também deputado federal Daniel Silveira. Começo com você, Roberto Mota. Acredita nessa possibilidade, Mota? É algo possível de acontecer? Eu acho que no Brasil de hoje tudo é possível, Brown. O deputado Ottoni de Paula, há um tempo atrás, fazia colocações muito fortes nas suas redes. Ele já perdeu as contas nas redes sociais, o que é bom sempre a gente lembrar que é um atentado à liberdade de expressão, especialmente liberdade de expressão de um deputado que tem imunidade parlamentar, né? Ele passou a ser alvo do inquérito das fake news, que é um inquérito muito criticado por juristas, por também ser uma inovação no Estado de Direito, né? Ele teve seu telefone apreendido e ele passou a adotar um tom mais moderado. Agora, o deputado Ottoni, naturalmente, tem um estilo enfático, com uma oratória dramática, né? Ele usa hipérboles, ele tem uma maneira muito pessoal de falar. Agora, não resta nenhuma dúvida que o risco é real. Esse risco não é real só para o deputado Ottoni de Paula. Esse risco é real hoje no Brasil para qualquer um que ouse colocar a sua opinião, que ouse dar a sua visão do que está acontecendo no Brasil, que, na opinião de muitos, está numa situação que foge à normalidade democrática. Nós temos visto um desequilíbrio entre poderes, nós temos visto a adoção de medidas que não são normalmente encontradas em um país que vive uma democracia republicana em Estado de Direito. A gente assiste todo dia a provocações que, aos olhos do cidadão comum, que acorda todo dia de manhã, que tem boleto para pagar, que tem uma família para sustentar, parece um exercício agressivo e fútil de um poder que não deveria existir em uma democracia. É um poder quase absoluto. E a pergunta que fica na cabeça de todo mundo é: se isso acontece com deputados, o que é que pode acontecer com nós, cidadãos comuns? Você, Fiuza? Olha, a gente viu aí que o Supremo Tribunal Federal está sempre se colocando como vítima. Todas essas ações que nós consideramos... Tá travando um pouquinho, Fiuza? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você volta, vou passar para o Salles, daqui a pouco você volta e complementa seu comentário. Vamos lá, Salles. Bom, sem pretensão de substituir o nosso grande Fiuza aqui, mas de qualquer modo, hoje, por coincidência, o Fiuza comentou da posição do professor Ives Gandra. E hoje, por coincidência, nós estivemos num evento em que palestraram no mesmo painel a doutora Tameia Danelon, do Ministério Público Federal, o professor Ives Gandra e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. E a análise feita de maneira uníssona pelos três foi no sentido de que está havendo, sim, um desequilíbrio entre os poderes, e de tal sorte que o Supremo Tribunal Federal adquiriu uma prevalência sobre os outros demais poderes, e a análise que foi feita naquele evento de hoje, muito interessante, foi inclusive de uma ordem sequencial contida na Constituição, em que
os poderes, né, a Constituição delimita a harmonia e independência entre os poderes, um critério importantíssimo, e coloca por ordem de importância o legislativo em primeiro lugar, na medida em que é um poder eleito pelo povo e que representa a totalidade dos brasileiros. Em segundo lugar, o executivo, que também é eleito pelo povo, mas representa a maioria que elegeu o executivo. E em terceiro lugar, o judiciário, que não representa, porque não tem voto. Quer dizer, tem, obviamente, a função constitucional e muito importante de ser o fiscal e mais do que fiscal, ser o cumpridor, fazer cumprir as leis, mas não tem voto, não tem representação popular. Então foi muito interessante a palestra do professor Ives Gandra e do ministro Marco Aurélio de Mello, justamente nesse sentido, de colocar as pedras do tabuleiro no seu devido lugar e dizer justamente que o judiciário deveria ser o último a ter esta invasão de competências relativamente aos outros poderes. E não é, como na palavra de ambos de hoje, não é o que se está verificando. Agora sim, será que o Fiuza já está com a gente? Vamos lá, Fiuza. Não, pois é, pegando esse ponto do Salles, né, sobre o ex-ministro Marco Aurélio Mello. O ex-ministro Marco Aurélio Mello fez dentro do Supremo Tribunal Federal um contraponto que é uma das poucas saídas que existem para se esclarecer, se resolver essa crise aí de prepotência vinda do Supremo. O ex-ministro Marco Aurélio, por exemplo, esse famigerado inquérito das fake news, ele apelidou de inquérito do fim do mundo. Ele mostrou as deformações disso, ele teve ali, digamos, a altivez de assinalar isso ainda como integrante da corte. Agora, eu ia dizendo, no início do meu comentário, que a tática do STF hoje é se fazer de vítima. E aí STF/TSE. Todas as questões envolvendo as dúvidas sobre a segurança do sistema eleitoral, que são legítimas, que existem, o sistema não é perfeito. A sociedade tem o anseio do aprimoramento, né, que você tenha mais salvaguardas de segurança a esse sistema. Ele não é um sistema de vanguarda, todos sabem disso, a gente não precisa aqui ficar chovendo no molhado. Um sistema que já foi violado, não se chegou, por exemplo, à investigação cabal nesse processo, porque os arquivos que contêm os dados da eleição onde houve essa violação foram apagados, foram suprimidos. Então não tem conspiração nenhuma aí. Só que aí o TSE/STF se coloca como vítima. Tem os inimigos da democracia querendo atacar a eleição. Não é isso que eles fazem, é isso que eles estão fazendo. Então eu acho que para contrapor, qualquer um que queira contrapor hoje, essa tática de ação, né, se colocar como vítima, criar inquéritos para, na verdade, perseguir, eu acho que tem que entender que o melhor caminho não é a provocação. O Supremo provoca. Os ministros do Supremo fazem discursos frequentes hoje em dia. Eles vão para lives, eles dão palestras e eles soltam chumbo verbalmente no presidente da República e no governo federal. O STF provoca. Não é um bom caminho daquele vídeo do deputado Daniel Silveira, por exemplo. O próprio deputado reconheceu. Ele estava ali vertendo, né, a sua contrariedade, a sua raiva mesmo, né, de medidas como aquela. O Daniel Silveira é um policial e diante daquela medida trazida pelo ministro Fachin, que embarga operações da polícia em locais de crime, dominados pelo crime no Rio de Janeiro. E assim o deputado Silveira reagiu com aquele vídeo, que é praticamente ali um transbordamento, né, de raiva, de inconformismo e tal. E aquilo virou uma peça de propaganda do Supremo Tribunal Federal para se colocar como vítima. E aí eles criam essas histórias, né? Isso aqui é parte de uma onda de ódio, de espalhar fake news que não querem a democracia, etc, etc.
Então, acho que qualquer um que esteja nesse debate, bolsonarista ou não bolsonarista, tem que procurar colocar essa bola no chão, né? Tem que procurar trazer a razoabilidade, a sobriedade para essa discussão. E exatamente nos pontos em que se pode assinalar as ações equivocadas do Supremo, né? As ações do Supremo que não estão observando o direito como ele é, como no próprio caso do deputado Daniel Silveira. O ministro Alexandre não quer reconhecer o instituto, o instrumento da graça ao deputado. Ele quer continuar colocando o deputado sob seu chicote, metaforicamente falando. Então, a resposta a isso, nós vimos também pela contenda com o ex-deputado Roberto Jefferson, né, também injustamente preso, embora tenha sido bastante agressivo, né, na sua conduta. Eu acho que hoje o momento é o seguinte: buscar a sobriedade e deixar os que estão se valendo, usando a provocação como arma e como até forma de confundir, deixá-los sozinhos, provocando sozinhos. E o restante da sociedade, quem tem boa fé, não é isso? E principalmente as autoridades do parlamento e do próprio judiciário trazerem esse contraste de um ambiente sóbrio, de um ambiente equilibrado, de boa fé, onde não se quer, né, a última coisa que se quer é perder a democracia para agentes públicos que estão dizendo defendê-la, mas que estão, daqui a pouco, né, como a metáfora do presidente, estão deixando cada vez mais as 4 linhas para trás.